caros alunos, estamos aqui novamente com nossa aula 3 do nosso curso técnico em desenho da construção civil, novamente com a nossa disciplina de desenho de instalações hidráulicas e sanitárias, novamente com o professor Jean Carlos Rodrigues de Brito. Vamos lá. Nosso roteiro de aula, pessoal, nós vamos tratar hoje nessa aula de rede geral de esgotamento, planta com detalhamento, caixas, acessórios, peças e conexões, que são utilizados nas instalações hidráulicas e sanitárias. Tá? Bom, o que vem a ser a rede geral de esgotamento? É um conjunto de tubulações, conexões, aparelhos destinados a permitir o escoamento dos despejos de águas presidiárias. Águas presidiárias de uma construção são as águas que são represadas ou são utilizadas dentro daquele confinamento do lote ou da edificação. Então, os despejos podem ser denominados de águas imundas quando compostos por águas de material fecal e urina, tá? Ela é inútil para o reaproveitamento, tá bom? Águas servidas, a não ser que tenha um tratamento, né? Como acontece nas estações de tratamento de esgotos. Então, as águas servidas, quando provenientes de operações de lavagem, de limpeza e, por exemplo, em indústrias, nós temos as lavagens dos produtos, dos materiais nos procedimentos de fabricação, quando provenientes de processos industriais, certo? Então, essas são as águas servidas, tá bom? Até mesmo dentro da nossa residência, nós temos águas servidas, por exemplo, na lavagem das mãos, na lavagem de objetos, utensílios, tá? Então essas águas são as águas servidas, que são diferentes das águas imundas aí. Tem outras classificações que se classificam como águas cinzas, né, para as águas servidas e águas pretas, né? Então tem várias nomenclaturas para esses tipos de águas, classificações. Então, o que vem a ser a planta com detalhamento, pessoal? Para garantir o sucesso de uma construção, independente se ela é residencial, comercial, ou industrial, ou a complexidade, né? Um bom projeto, uma planta baixa, um planejamento são fundamentais nas instalações hidráulicas e sanitárias, tá? Então, não é diferente nas nossas instalações. Por quê? Quanto mais detalhe, mais eu vou conseguir acertar na execução, né? A probabilidade de acerto na execução será maior. Então, quando eu tenho um detalhe maior dos banheiros, apesar de ser uma instalação simples, você observa na nossa ilustração aí, a instalação simples de um banheiro, mas quando eu tenho mais detalhe, como é que a conexão encaixa, nessa planta baixa, por exemplo, a gente não tem uma noção de alturas, né? Como a gente é profissional da área, a gente sabe ler que acima da tubulação existe a tubulação de ventilação aí nesse caso, né? Então dá para a gente ver através da projeção dos objetos, tá? Na nossa planta baixa, o que é que está acima e o que é que está abaixo. Mas para um leigo, para um operário que vai executar nosso projeto, talvez não dê. Então, quanto mais detalhe para ele, melhor. Você faz corte, amplia, faz esquemas, né? Faz cortes verticais para ele saber que uma tubulação está saindo acima, ou saber que uma tubulação está saindo abaixo ou no meio, tá? Só a planta baixa não é o suficiente para que ele desenvolva o trabalho perfeito, tá? Pode ter algum equívoco aí na hora da execução e a gente só vai perceber quando estiver testando que as declividades talvez não atendam aí a nossa demanda, tá bom? Então o detalhamento é importante para evitar esse tipo de aborrecimento futuro, né, no final da nossa construção, na nossa execução do projeto, tá bom? Agora, pessoal, nós temos aqui as caixas, tá? As caixas são, como a gente já conhece em nossa residência, né? Caixa de inspeção, um componente que realiza uma captação do esgoto, né? Justamente para que a gente possa fazer essa inspeção, tá? Dos banheiros, das lavanderias, né? De tanto faz residência, comércio ou indústria, tá? Elas são indicadas para os locais onde ocorre mudança de direção, ou seja, toda vez que acontece uma mudança de direção, é conveniente que você projete uma caixa de inspeção, tá? A gente tem conexões, que a gente vai ver mais à frente, que ela
ela possibilita uma mudança de direção, como o tipo de joelho, né, um T, um Y, ele ramifica, ele dá um direcionamento diferente do que já vinha se tomando na tubulação. Mas não é o adequado por conta da limitação do confinamento dentro dessa peça, tá? Então, para evitar isso, para facilitar a manutenção, para que você não tenha problemas futuros depois com entupimentos, porque quando muda de direção há uma perda de carga, e essa perda de carga há um atrito dentro da tubulação, e se vier algum objeto, algum papel, algum plástico, pode ser que ele trave esse fluxo desse esgoto, né, dessa água. Então, para evitar esse tipo de problema, na instalação sanitária, a gente recomenda aí que você coloque uma caixa de inspeção em cada vez que a nossa tubulação mudar o fluxo, né, ou mudar de direção. Não mudar o fluxo não, mudar de direção, tá? Então, são indicados para os locais onde ocorre mudança de direção ou declividade na rede de esgoto, permite a inspeção, limpeza, desobstrução do sistema, forma fácil e rápida, possuem prolongadores para que melhor se adapte ao projeto, ou seja, a gente pode trabalhar a altura dela, quando ele fala aí que a gente pode trabalhar ela nas declividades. O que é isso? Você chega com a tubulação, a cota em cima e vai sair com ela mais embaixo. Então você coloca uma caixa para ela pegar todo esse trabalho que esse esgoto pode fazer, né? Então você trabalha essa declividade, você não precisa chegar a tubulação até nela, né? Até o mesmo nível, uma declividade um pouco semelhante. Você trabalha essa declividade, pode ter um fosso para limpeza, então tem toda essa engenharia aí para a gente utilizar nas caixas, tá? Do lado aí você vê a ilustração dos tipos de caixa, tá? Então nós temos aí as caixas retentoras especiais, caixa de inspeção, caixa sifonada, caixa de gordura, né? As fossas, as caixas de passagem, tá? Então, logo acima você vê um exemplo de um projeto de instalações sanitárias, como é que é a representação de uma caixa de passagem e de uma caixa de caixa sifonada dentro de uma edificação, tá? Então é para a gente se familiarizar e a gente vai tentar executar isso daí na prática nas nossas aulas aí no sábado, nas práticas, tá bom? Bom, já tivemos aí uma orientação sobre as caixas, vamos verificar o que são as peças, né? As peças sanitárias, tá? Então as peças são o que? Torneiras, pias, vasos, tá? Cubas, mictórios, caixas, né? Caixas acopladas. Então a gente tem todas essas peças aí no mercado para que a gente possa trabalhar, né? As saboneteiras, então isso tudo é classificado como peça para a gente aqui, tá bom? Então, tenho certeza que você já tem uma certa familiaridade com as peças sanitárias, porque a gente tem isso daí em casa, então não é difícil a gente saber o que é uma peça, identificar uma instalação ou outra, né, classificar como hidráulica sanitária. Então, até uma dica, façam esse exercício em casa, verifiquem, vejam como é que é as tubulações, vejam o que é que está coerente com as nossas normas, o que é que não está, né? A gente colocou as normas aí no nosso material de apoio, na nossa apostila também, faça uma leitura aí que a gente consegue aprender até dentro de casa com relação à instalação hidráulica sanitária, tá bom? As conexões, eu já falei aqui, toda vez que a gente muda de direção, né, a gente é aconselhável que se coloque uma caixa, né, de passagem ou de inspeção. Mas a gente sabe que não é sempre que a gente pode botar uma caixa. A gente tem que usar as conexões. As conexões elas servem para unir, né, ou reduzir uma bitola de uma tubulação, ou derivar, né, ou mudar de direção, como a gente já citou no caso das caixas de inspeção, tá bom? Então nós temos aí o tubo, nós temos o joelho, nós temos os anéis de vedações, nós temos as curvas, os T's, as luvas, o Y, né? Então nós temos aí as junções, são todas essas peças aí que você identifica no nosso slide. E aqui do lado
é um exemplo de um projeto que a gente tenta colocar para vocês identificarem essas tubulações, tá? Por exemplo, a gente tem aí o joelho de 45 graus, né? Aí, dependendo da tubulação que vem, você vai identificar se é 40, se é 50, se é 100, né? Nós temos aí a junção, né? O Y no caso aí a gente tem um Y nessa figura mais abaixo, nesse recorte de projeto mais abaixo, é um Y que é de 100 com saída para 50, né? Então ele recebe 50 para juntar aí numa tubulação de 100, né? Aumentando seu diâmetro. Então nós temos essas conexões que facilitam aí os nossos projetos, tá? E a gente sempre tem que dar prioridade para estas conexões que existem no mercado. Vocês vão ver na aula 4 que os programas que fazem, que nos auxiliam nesses tipos de projeto de instalações hidráulicas sanitárias, eles têm um banco de dados e esse banco de dados é fiel ao banco de dados que existe no comércio, tá? Então, porque é complicado a gente projetar uma coisa usando uma peça de um programa e aí o cliente vai lá na loja e não encontra essa peça fiel ao projeto. Aí já dá uma incompatibilidade, já tem que recalcular, redimensionar tudo, tá bom? Então, aqui a gente deixa a nossa atividade proposta, como foi a nossa metodologia em todas as outras aulas. A gente propõe que você faça esse desenho no AutoCAD, tá? No laboratório de informática, lançar as peças de instalações sanitárias do banheiro em planta baixa. Não se preocupe que a gente tem programas para isso, tá? E se a gente não tiver os programas, a gente tem os blocos. Eu vou fornecer os blocos para que vocês venham a só não ter a preocupação em desenhar o que já existe, né? Desenhar o que já está desenhado. Os próprios programas mesmo de desenho de projetos de instalações hidráulicas e sanitárias, eles já trazem estas peças todas prontas, né, como eu falei. Então a gente não se preocupa em desenhar as peças, porque são muitos detalhes dessas peças. A gente só se preocupa em colocá-las nas posições corretas e fazendo o casamento adequado aí, para que a gente tenha um bom resultado na hora da execução, tá bom? Então, pessoal, esse foi nossa aula 3, tá bom? Então, nós recomendamos aí de referência a norma 8160, tá? Que vai tratar de instalações sanitárias, tá bom? Chegamos ao fim da nossa terceira aula, esperamos que tenha esclarecido alguns assuntos com relação ao curso e à disciplina. E aqueles que possuem conhecimento sobre o tema possam ter mais motivo, né, para se empolgar com o curso e procurar novos conhecimentos aí, e tá aí a nossa referência para que vocês vão à luta, tá bom? Até a nossa aula 4, aguardamos vocês. Um abraço.